Oi, gente! Estamos ao vivo para Instagram, Facebook e YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar nossa maratona Liso das Divas. Hoje eu separei o tema mitos e verdades para a gente conversar aqui. E vou deixar vocês também à vontade para mandar as perguntas de vocês para a gente responder aqui ao vivo. Então, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Então, sem mais delongas, vamos começar a perguntar, né? Vocês podem fazer as perguntas de vocês e eu já separei aqui alguns mitos e verdades para a gente conversar. Aquelas perguntas que eu mais recebo, né? Principalmente quando está se falando de coisas que são crendices que são passadas de geração em geração, algumas coisas são o que a gente chama de lenda urbana, enfim, coisas que vão surgindo aí no pensamento afora. E para começar, o primeiro mito que sempre tem alguém que me pergunta é por que tem mão boa e mão ruim para cortar o cabelo. Fala que cortou o cabelo com alguém e o cabelo parou de crescer. Ou então cortou o cabelo do filho ou da filha e aí o cabelo que era liso ficou crespo. Né? Todo mundo já ouviu isso pelo menos alguma vez. Obrigada aí pelo feedback. Vamos que vamos. Então, isso é verdade ou isso é mito? O corte de cabelo pode modificar o cabelo de uma pessoa? O fato de cortar o cabelo com alguém pode modificar o cabelo de uma pessoa? Mito! Não, não pode. Principalmente porque o corte, ele é uma ação mecânica externa. Ele é feito sempre na parte de fora do fio, né? Então, você tem ali tanto o corte com a máquina, quanto o corte com a tesoura, né? Ele é feito de forma externa. Então, não tem como você gerar uma modificação no fio através do corte. O que é muito comum acontecer, e aí não tem a questão da mão boa, da mão ruim, tá, gente? É uma ação mecânica externa. A mão ruim é aquela mão que não sabe cortar, e aí faz bobagem. Aí realmente não tem solução. Se a mão não sabe cortar, se não tem técnica, se não tem perícia, pode sim fazer aí uma bobagem no cabelo da pessoa, mas não modificar o tipo de cabelo, né? Vamos falar um pouco sobre isso. A gente tem 3 tipos principais de cabelo. São os cabelos mongólicos, que são aqueles lisos, né? Principalmente os lisos indígenas, os lisos indianos, os lisos orientais, são chamados os tipos mongólicos. Eles são mais cilíndricos, eles têm as cutículas muito bem fechadas e por isso são cabelos mais lisos, tem pouca forma, tem pouco enxofre na sua composição. Então, são considerados cabelos com pouca forma. O segundo tipo principal é o caucasiano, que são aqueles cabelos que já começam a apresentar cachos ou leves ondulações, são cabelos mais leves, né? Seu formato já não é mais tão cilíndrico, ele já tem um formato menos cilíndrico, por isso ele tem uma capacidade de ficar um pouco mais armado, né? De fazer, de ter mais um pouco de forma, ele já tem mais enxofre do que o cabelo mongólico, então ele já apresenta formas que podem ser assim, onduladas ou cacheadas, mas são cabelos ainda com fios intermediários, né? Fios entre os grossos e os finos. Voltando aqui no mongólico, o cabelo mongólico são cabelos mais grossos, né? São fios mais grossos, por isso muito pesados. O cabelo caucasiano, que é esse mais cacheado, já é um cabelo mais fino que o mongólico. E o terceiro tipo principal é o afronegroide, né? Que muita gente chama aí de crespo também. Então, são fios muito finos, finíssimos, né? Com a presença de muito enxofre na sua composição e por isso eles têm muita forma, né? Podem ser realmente bem enroladinhos, bem entrelaçados um no outro. Esse entrelace é exatamente porque eles são fios muito fininhos, e por isso eles embolam um no outro. Então, o ato de cortar não consegue transformar, por exemplo, um cabelo mongólico, um cabelo caucasiano, num cabelo afronegroide. E nem um afronegroide num cabelo mais caucasiano, enfim. Para você ter esse tipo de modificação, e uma coisa que é muito comum, é que essa percepção, esse tipo de percepção normalmente é das mães, né? Então, esse tipo de percepção, ele acontece justamente quando a criança ou o adolescente
está numa fase de mudanças hormonais. E aí coincide principalmente nos meninos. Isso eu recebo muita queixa disso, né? Que fala, mas eu não quero que corte de máquina porque o cabelo vai estragar, eu não quero que corte de máquina porque o cabelo vai ficar crespo e tal. Coincide que é aquele período de mudança hormonal do menino. E nas mudanças hormonais, gente, sempre vai ter modificação no fio de cabelo. O cabelo é sensível às mudanças hormonais do corpo, e isso durante toda a vida. Tanto as mudanças hormonais que são mais naturais, né, que são ali dos ciclos mesmo de crescimento, quanto as mudanças hormonais por questões de disfunção ou de algum tipo de patologia, enfim, vai gerar uma modificação no fio. E aí o que acontece? Muita gente confunde estes períodos de mudanças hormonais com o corte de cabelo. E aí, coitada da cabeleireira ou da pessoa que cortou o cabelo, né, daquela criança ou do adolescente que vai ficar com a fama, coitada, de que cortou e deixou o cabelo da criança duro, que é assim que fala, né? Duro. Você, cabeleireiro, cabeleireira, pelo amor de Deus, você não fala duro, não, tá? Duro é uma forma muito pejorativa de falar, deixe sua cliente dizer isso, a própria dona do cabelo, se ela fala, e mesmo assim eu sempre conserto a pessoa, porque são tipos de cabelo. Não existe cabelo ruim, não existe cabelo duro, existe cabelo mongólico, caucasiano e afro-negroide. Você que é profissional, não abra mão de se referir a isso da forma correta, tá bom, gente? Então, corte de cabelo modifica o fio? Não. Mito. Esqueça isso. Não acontece isso daí, tá bom? Vamos lá. Um outro mito que é muito importante, que eu sempre também recebo muito das pessoas, né? Arrancar o fio de cabelo faz a pessoa ficar careca. Todo mundo já ouviu uma história dessa aí também, né? Na verdade, gente, existe uma doença, né, chamada tricofagia, que é essa doença que a pessoa fica arrancando o fio de cabelo. Na verdade, o que acontece? O cabelo, ele tem um ciclo de vida. Em toda a extensão do nosso couro cabeludo, o cabelo nasce num formato mosaico. Então, em toda a sua cabeleira, você vai ter cabelos em diferentes etapas do ciclo de vida. Que ciclo de vida é esse? Né? O cabelo, ele tem um período de nascimento, que a gente chama na tricologia da fase anágena, que é a fase onde ele está crescendo, ele está ainda ligado à papila dermal, que é onde ele se alimenta dos nutrientes, e está crescendo. Depois ele tem a segunda fase, que é a fase de crescimento, é onde ele está realmente desenvolvendo, encorpando, que é o que as pessoas percebem muito isso, porque o fio ele está um pouco mais grosso, né? Às vezes o fio ali que está nascendo, você percebe ele mais fininho, e quando ele vai entrando nessa fase que a gente chama de fase catágena, que é a fase de crescimento, ele vai encorpando um pouco mais, ele se torna um fio mais grosso, mais encorpado. E logo depois vem a fase de queda, ou que a gente chamaria de fase de morte, né? Porque todo o ciclo da vida, ele começa em nascimento, vai para o crescimento e morte. Então, a fase da queda, que a gente chama na tricologia de fase telógena. Então, cada fase, por exemplo, a fase anágena, ela pode durar até 10 anos, a fase catágena pode durar meses e a telógena pode durar menos de um mês, pode durar 20 dias, 30 dias. Então, todo o seu couro cabeludo vai ter fios em diversas fases desse ciclo de vida do pelo. Porque, inclusive, se as fases de nascimento, crescimento e queda fossem de forma uniforme no cabelo, a gente teria ciclos em que estaria em completa muda, né? Estaria totalmente careca. Então, isso é feito em mosaico. Às vezes, do lado, às vezes você tem um grupo ali de fios, vamos dizer assim, de papila dermal, um pequeno espaço, e naquele pequeno espaço você tem fio nascendo, fio crescendo e fio que vai cair. Então, quando a gente fala de que a pessoa está arrancando o cabelo e ela vai ficar careca, para que isso realmente aconteça, precisa haver uma quantidade muito grande de retirada desse fio e precisa haver realmente uma atração muito grande, porque simplesmente de você arrancou o fio, você vai ficar careca? Não, mito.
Agora, se você tem sistematicamente tracionado seu fio, feito situações, por exemplo, né, quando a gente faz o trançamento afro, quando a gente faz o mega hair, e não dá intervalos para que esse cabelo se recupere e se trate, esse sistema de tração contínuo pode sim gerar uma fratura na papila dermal, de tal modo que ela não consiga se desenvolver. Às vezes de forma definitiva, e às vezes de forma temporária, quando você estimula de novo essa papila, ela volta a produzir. Para estimular a papila dermal, a gente tem aí, por exemplo, óleo de rícino, né, gente? Que funciona. Então, quando você tem uma situação dessa, isso a gente chama na tricologia de alopécia de tração, né? Quando você gera ali aquela região que perde os cabelos porque foi muito tracionado. Mas simplesmente arrancou o fio e tal, vai ficar careca? Não. Tá? Precisa ser uma tração sistemática, precisa realmente desenvolver uma sistemática de arrancar o fio muito intensa para ser capaz de gerar uma fratura ou a morte da papila dermal, que é quem está ali trabalhando na produção desses fios. Ah, gente, então, não. Eu, por exemplo, de vez em quando, se eu estiver muito estressada, eu faço isso. Fico assim, arrancando. E, na sequência deste mito, a gente já fala sobre o cabelo branco. Muita gente fala assim, mas se você tiver um cabelo branco e você arrancar, vão nascer vários em volta. E aí, arrancar cabelo branco faz nascer um monte de cabelo branco? Também não, gente. O nascimento do cabelo branco, ele está relacionado com a ausência da enzima tirosinase. Né? A ausência dessa enzima ela pode se dar por várias formas, então também não é relacionado somente com o envelhecimento, né? O envelhecimento cronológico. Ela pode se dar por várias questões. Então, tem situações que envolvem alimentação, desnutrição, questões hormonais, são muitas coisas, né? A dermatologia responde isso melhor. Mas a gente já sabe que a questão do aparecimento dos cabelos brancos está relacionado com essa enzima. Ela pode se dar, a ausência dela, né? Pode se dar pelo envelhecimento e por essas outras questões que eu falei. Mas não é o arrancar desse fio que faz nascerem os outros. Na verdade, esse processo, ele se inicia e ele tem o seu ciclo de continuidade. Quando você, à medida que você vai perdendo a enzima, você vai começando a ter essa dificuldade na produção das melaninas que chegam até o fio do cabelo e você começa a ter uma incidência maior de cabelos brancos. A maior incidência, vamos dizer assim, é no envelhecimento cronológico, mas não somente. Né? A gente sabe que tem pessoas aí que são jovens e já começam a ter o cabelo branco, que tecnicamente ele não é branco, porque ele está com a ausência de melanina, então, na verdade, ele é um fio transparente. A nossa sensação, né, ao olho nu, é de que ele é branco, mas, na verdade, ele é transparente. Então, arrancar cabelo branco faz nascer um monte de cabelo branco? Não. É um ciclo, ele vai ter uma continuidade, porque existe ali uma ausência da tirosinase. E você pode fazer o quê para retardar esse aparecimento de cabelo branco? Se você ainda não tem os cabelos brancos, tenha uma alimentação saudável, né? Rica em beta-carotenos. Eu sei que beta-caroteno tem no tomate, por exemplo, nas cenouras, nos alimentos mais pigmentados, né? E o beta-caroteno, ele estimula a enzima tirosinase. Então, se você pode fazer alguma coisa, cuide da sua alimentação, se alimente com os beta-carotenos. Existem outras fontes, né, de beta-caroteno, pesquisa aí, que vocês vão encontrar, e isso é uma coisa que vai ajudar a retardar o aparecimento do cabelo branco. Se o cabelo branco já apareceu, já está instalado, né, você tem aí diversos recursos cosméticos, né, e nós, cabeleireiros e cabeleireiras, conhecemos muitos deles. Então, se o seu cliente está reclamando, por exemplo, desse aparecimento de cabelo branco, o ideal realmente é a gente partir para esses recursos cosméticos de forma segura, adequada, sempre fazendo uma boa avaliação do cabelo do cliente,
considerando, né, os princípios da colorimetria. Então, se a gente tem ali até 50% de brancos, fazer a misturinha da cor base, né? Se o cliente escolhe uma cor nuance, fazer a misturinha da cor nuance com a cor base. Se você tem de 50 a 70, você já vai mudar um pouco dessa proporção, ao invés de ser metade, metade, você já vai ter que colocar uma parte maior da cor base. E se já é 100% de cabelo branco, quando ele aparece em toda a cabeleira, né? E aí, muitas vezes, na raiz, né, gente? Às vezes você ainda tem o cabelo bem pigmentado no meio e pontas, mas quando você já tem toda a raiz aparecendo ali com a ausência de melanina, aí você tem realmente que colocar a maior parte da cor base, para que você tenha realmente uma cobertura segura. Então, cabeleireiros e cabeleireiras, não deixem seus clientes desesperados por causa do cabelo branco. Primeiro, porque arrancar não vai fazer nascer mais. Isso é um ciclo que já começou, já iniciou. Então, agora é utilizar um recurso cosmético da melhor forma possível. A gente sabe que tem, dentro da cosmética para cabelo branco, você já tem uma enorme variedade de possibilidades com colorações permanentes, semi-permanentes, colorações livres de petrolatos, colorações que têm excelente compatibilidade com outros tratamentos, com alisamento, com loiro, tudo. Então, não tem motivo para desespero, né? Então, venha para o seu profissional cabeleireiro, cabeleireira, você que está aqui e por acaso não é profissional cabeleireira, né? Procure o profissional, ele vai saber utilizar os recursos cosméticos para resolver a questão estética, né? E no mais é cuide sempre da sua alimentação, sempre de algum modo. Quanto melhor for a sua alimentação, melhor vai ser o estado de saúde do seu cabelo, né? E aí lá vem uma outra grande questão que sempre me perguntam: se eu não bebo água, o meu cabelo pode ficar ressecado? E aí, cabeleireiros e cabeleireiras que estão aqui comigo? Sim, verdade, verdade mesmo. Então, a gente precisa lembrar sempre para o nosso cliente que o cabelo, ele está ligado à nossa corrente sanguínea, né? A gente tem ali as camadas da pele, o cabelo está ligado entre a derme e a hipoderme, ele está ligado em corrente sanguínea, né, em vasos. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo, dentro da nossa corrente sanguínea, vai chegar nesse cabelo. Então, se eu não tenho hábitos, né, de hidratação do corpo, né? Se eu não bebo água, ou pelo menos a quantidade correta de água que é indicada para o meu peso. Vocês sabem que a gente fala muito, né, sobre beber 2 litros de água, 2,5 litros de água, não é isso? Mas o que você precisa ter em mente é que você tem que beber 50 ml para cada quilo corporal que você tem de água. Não conta açúcar, não conta chá, não conta água de coco, Gatorade, nada dessas coisas. É água, água mesmo, H2O. 50 ml para cada quilo corporal e você vai ter uma hidratação completa. Você não vai sobrecarregar o seu rim, você vai conseguir ter uma fluidez no seu sangue de oxigênio, circulação, seu sistema cardiovascular melhora, porque você precisa de água para que os seus fluidos todos funcionem. Se você, cabeleireira, por exemplo, sente muito dor nas pernas no final do dia, porque você fica muito em pé, enfim, uma das coisas que você precisa corrigir é a sua ingestão de água. Porque esse inchaço que acontece principalmente no final do dia, ele é em função dessa ausência de hidratação, que faz com que você tenha uma sobrecarga e uma dificuldade de bombear o sangue das pernas de volta para o coração, gerando esses edemas, às vezes dores, né? Quem toca a perna, principalmente sente ali que ela está inchada, e muitas vezes a gente tem isso de forma recorrente e ignora, porque você percebe isso sempre ao final do dia, você vai já em pouco tempo entrar em estado de repouso, você vai dormir, vai deitar, vai gerar uma recuperação, muitas vezes para o seu corpo, porque você vai estar em repouso e vai estar deitada, né, na horizontal. Então, vai gerar ali um processo de recuperação. E no outro dia você dá essa sobrecarga de novo. Então, cabeleireira, anote 50 ml de água para cada quilo corporal. Faça as contas, né? Então, beba água o tempo todo, coloque alarme,
faça tudo e ensine isso à sua cliente. Gente, olha a dica que vocês vão poder levar para a cliente de vocês. 50 ml de água por quilo corporal. E ela vai ter um cabelo lindo, hidratado, vai melhorar o sistema cardiovascular dela, vai melhorar essa questão de inchaço, caso ela tenha. Mulher dificilmente não tem isso, né? A gente já tem naturalmente muitas questões para poder ajudar nessa sobrecarga, né, do nosso sistema. A gente tem muito hormônio, né? A gente tem outras dificuldades com a fluidez. Isso também vai ajudar a pessoa com o sistema digestivo dela, né? Então, vai fazer o intestino funcionar melhor. Então, é uma dica que você leva para sua cliente que você vai gerar um valor muito grande para ela, porque além do cabelo responder muito bem esse processo de hidratação, todo o corpo vai dar uma resposta positiva. Gente, eu garanto, aliás, eu faço um desafio para vocês. A partir de amanhã, hoje é terça-feira, quarta, quinta e sexta, façam a conta da quantidade de água que vocês precisam beber por dia. E bebam. Coloque um alarme, faça qualquer coisa. Anote num quadro, num papel, enfim. Mas beba a quantidade de água indicada para o seu corpo. E na sexta-feira, você entra aqui na live comigo, ao vivo, para me dizer os resultados que você alcançou. Olha aí que desafio, hein? Vocês todas que estão aqui, né? Tô vendo um monte de gente aqui que precisa beber água, hein? Então, desafio feito. Quero ver quem vai aceitar. Bota a mãozinha aí para mim, quem está aceitando o meu desafio. 3 dias bebendo água e sexta-feira de noite vocês vão me contar como é que foi o resultado de vocês. Então, gente, se não tem boa hidratação no corpo, sim, o cabelo vai ressecar, vai ter dificuldade de se manter no pH adequado, vai ficar ressecado, vai ter mais frizz, né? Vai ter mais propensão à ponta dupla, à tricorreste nodosa, né? A tricoptilose, tudo vai ficar mais complicado para o cabelo da sua cliente. Inclusive, para a gente não perder de vista que a gente está na maratona dos lisos das divas, o cabelo que não tem uma boa... que não está bem hidratado, com o corpo bem hidratado, porque a gente fala muito de hidratar diretamente o fio, mas não adianta você ter uma ação externa se internamente esse corpo continua, né, sofrendo com desidratação. Então, até o seu liso pode dar errado por causa disso, porque esse cabelo que não está com seus recursos hídricos em dia, ele também pode ter um nível de porosidade mais alto, ele pode apresentar um nível de erosão ali entre 2 e 3, às vezes, mesmo que ele esteja entre 1 e 2, ele já vai gerar uma probabilidade de o seu liso não dar certo, né? Então, a gente tem, por exemplo, vamos pensar que a própria água que a gente utiliza, a água encanada no Brasil, ela tem muito cloro, e todo esse resíduo metálico fica no cabelo, né? Então, você tem um residual metálico no cabelo, você não tem recursos hídricos, esse cabelo não tem recursos hídricos no corpo para buscar, para tentar se defender. O que vai acontecer, gente? Não tem jeito, vai ressecar. Vai ressecar sim. E vai gerar um desequilíbrio no seu manto hidrolipídico, porque o seu manto hidrolipídico precisa, né, das quantidades ideais da produção de sebo e suor, para que ele tenha ali o equilíbrio, para gerar uma proteção na sua pele, e aqui a gente está falando principalmente do couro cabeludo. Então, eu quero que você aceite meu desafio desses 3 dias de água e já desafie uma cliente sua, principalmente se for uma cliente sua que quer fazer liso nesses dias. Eu desafio você e ela a fazer essa readequação hídrica na vida de vocês. E na sexta-feira, quero contar dos resultados que vocês encontraram com isso. Certo, gente? Então, vou olhar aqui quem aceitou o meu desafio. Linda aceitou o meu desafio, linda. Vamos lá, vamos readequar isso, hein? Água e a hidratação vai estar ok, né? Outra coisa que sempre falam comigo: cortar o cabelo na lua crescente, ou na lua nova, ou na lua cheia, ou na lua minguante, que tipo de influência tem, né? Aceitou, né? Muito bem.
Gente, olha, a gente sabe que é uma ciência que já avançou muito, né? A ciência que estuda os astros, que estuda a astronomia e a astrologia também. São ciências muito avançadas. No caso específico da influência, né, da Lua, da organização dos astros, sobre as águas, sobre as marés e tal, isso está já totalmente evidenciado. Então, comprovado, se é que a gente pode falar dessa forma. Mas a influência dessa conjunção da Lua, dos astros, enfim, essa influência direta sobre o corte de cabelo ainda não é comprovada. Então, eu vou dizer aqui para vocês que é um mito, mas a gente tem já algumas evidências de pessoas que só cortam na lua crescente, que só cortam na lua cheia. Mas eu, que sou mais conservadora, por não ter evidências ainda científicas desse tipo de influência direta no cabelo, principalmente numa ação tão externa, tão mecânica, que é o corte de cabelo, eu prefiro atribuir esse tipo de influência exatamente à questão mais orgânica, porque a gente sabe que as marés, o vento, a lua, exercem influência sobre o nosso organismo, sobre o nosso psicológico, enfim. Então, de forma mais orgânica, eu acredito que possa haver uma influência mais direta, mais relacional. Mas, do ponto de vista do corte em si, eu pauto a minha opinião nessas duas posições. Primeiro, de não ter ainda uma comprovação, uma evidência, né, um estudo científico que evidencie que realmente existe uma influência. E o segundo ponto, por ser uma ação mecânica e externa, muito externa, né, para gerar essa modificação no volume do cabelo, que é principalmente a questão do volume, né, que as pessoas buscam esse recurso. Quem tem o cabelo mais fininho, que quer que ele fique mais encorpado, vai buscar a lua cheia, com a intenção de que esse cabelo ganhe volume. Quem acha que tem um cabelo muito volumoso, vai buscar o período da lua mais minguante, com a intenção de que esse volume diminua. Então, para mim, até aqui, né, são as duas coisas em que eu me pauto. Ciência, que ainda não trouxe, não apresentou essas evidências, e segundo, tudo que a gente estuda na tricologia, que fala que a ação do corte, que as ações mais mecânicas e mais externas não são capazes de gerar modificação, né, no tipo de cabelo, no volume do cabelo, que são coisas mais orgânicas, que têm uma relação mais orgânica. Então, mito, tá? Então, se tiver alguma evidência científica que prove isso aí nos próximos capítulos, a gente volta aqui no nosso Mitos e Verdades para falar sobre ela, mas até aqui, mito. Tá, gente? Uma outra coisa muito legal, essa eu sempre falo, né, que é a mais legal, que está mais relacionada com a questão mais genética, vamos dizer assim, né? Todo mundo sempre fala, se pai e mãe, né, principalmente a mistura, filha sempre puxa o cabelo do pai e filho sempre puxa o cabelo da mãe. Então, pai com cabelo crespo, filha menina com cabelo crespo. Filho com cabelo, mãe de cabelo liso, filho com cabelo liso, ou mãe de cabelo crespo, filho de cabelo crespo. Vamos lá. Isso daí é uma questão ainda mais relacional, né? Então, tem... a gente, aqui eu não sei nem se eu posso dizer que é um mito, mas isso aqui está relacionado muito com as questões dos genes, né? Genes dominantes e genes recessivos. Então, a gente sabe, a gente estuda lá atrás, né? Quando a gente está falando na miscigenação das raças, as misturas, né? Do índio com branco, que dá o caboclo, do índio com negro, que dá o mameluco. Então, a gente tem que lembrar que nessas relações existem
as raças que são dominantes e as raças que são mais recessivas. Então, dependendo da mistura que aconteça, na mistura genética, vamos dizer assim, a mistura genética do casal, às vezes vai acontecer de ter a menina com muito mais características marcantes da mãe do que do pai, porque a mãe era de uma herança genética dominante, e o pai recessivo, então ela acabou absorvendo muito mais as características da mãe, né? Então, e o contrário também pode acontecer, e também você pode ter uma mistura de heranças genéticas, ambas recessivas, ambas dominantes, onde aquilo vai se dividir, né? Você vai ter, às vezes, por exemplo, a Ágata, né? Quem está aqui conhece a Ágata. A Ágata é totalmente meio termo, né? Talvez a minha herança genética e a herança genética de Berilo sejam realmente duas heranças dominantes, eu desconfio, né? E ela realmente ela fica ali, parece um muro, ela nem pende totalmente para a minha herança genética, nem pende totalmente para a herança genética dele. E você vai perceber isso em alguns casos, ou em outros casos você vai ver aquela coisa do cagado e cagado cuspido, né? Que o povo fala, né? Então, pode ter uma herança mais dominante e a criança sair com aquela estrutura da contribuição dominante, que pode ser do pai ou da mãe. Então, na verdade, não é um mito, mas também não é uma verdade, mas isso é relacional e é relacional com a questão mais genética. Então, para você descobrir, se você quiser planejar uma coisa desse tipo, por exemplo, você vai ter que partir para uma clínica de genética, fazer um estudo, né, da questão do DNA, do gene, como é que vai ser as contribuições, o que é que tem de um, o que é que tem de outro, fazer a misturinha do jeitinho lá que você quer. Hoje em dia isso já é possível, né? Então, muitas vezes, a gente vai receber, principalmente, né, quando a gente recebe no salão, quando a gente recebe criança, e eu vou abrir uma pausa aqui para contar minha história nesse quesito, né? Vocês sabem que meu pai é índio, né? Era, e já está no alto, eu creio. E meu pai tinha o cabelo do meu pai era tão liso que quando ele cortava mais baixinho, ele ficava espetado, né? E minha mãe, ela é uma mistura já de negro e índio. Então, lá em casa, a gente tem, eu e meu irmão somos mais morenos, mas eu com o cabelo mais liso, meu irmão com o cabelo mais cacheado. E as minhas outras duas irmãs têm a pele mais branca, né? E o cabelo mais. A minha caçula, aquele cabelo muito liso, muito, 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 não dá volta nenhuma. E a outra com o cabelo liso, mas com mais forma, né? Mais ondulado. E eu, a única com esse cabelo preto, 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 desse jeito, né? E aí, o que acontece? Quando Bruna, minha filha mais velha, que eu acho que também a maior parte de vocês conhece, quando Bruna nasceu, ela nasceu com o cabelo muito cacheadinho. E nessa época, eu não era cabeleireira, né, gente? Ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E aí, a única coisa que eu queria era apresentar uma solução para aquele cabelo, porque pentear era uma agonia e ela chorava, eu também chorava. Quando falava, vai pentear cabelo, era aquela confusão. E eu, né, com ela muito pequena, ela tinha de 3 para 4 anos, e eu já estava com ela no salão, fazendo a aplicação de hidróxido, depois de amônia, ela teve corte químico, é até uma história massa com cabelo. E isso é uma constante que a gente tem, principalmente hoje em dia, né, que eu estou falando aqui de 17 anos atrás, né, 17, 18 anos atrás, o único produto que tinha com essa intenção de tratar cabelo cacheado e tal, era aquele Tom, né, que era daquele cantor, que eu esqueci o nome agora, vocês me perdoem, mas só tinha aqui, chamava Tom o produto, era um produto rosinha, né, e bem assim indicando que era para criança, mas era hidróxido, né, não sabia. E depois eu fui levando ela para salão e tal. Hoje em dia, a gama de oportunidades que a indústria já lançou no mercado é muito maior. Você vai ter muito mais produtos voltados para criança com cabelo cacheado. E aí você vai ter shampoo, condicionador, creme de pentear, hidratação. Tudo voltado para a criança, ali naquele limite do pH 7, né? Um pH mais neutro em relação ao nosso corpo, porque o
o pH de criança ele está ali ainda se estabelecendo, ainda não está totalmente ácido, ainda não é totalmente neutro, então o produto de criança, comumente ele tem esse pH 7, e você tem já uma gama muito grande sendo ofertada no mercado para que você consiga fazer os tratamentos, né, as mães. Mas, né, conhecendo minha história, eu sempre acabo projetando isso, né, nas clientes, esse tipo de dificuldade. Então, quando vem aquela mãe que fala que está tendo muita dificuldade de pentear o cabelo, que a filha não gosta de pentear o cabelo, porque o cabelo é muito cacheado, é um cacho muito fechado e tal, eu sempre lembro de mim mesma, né? O quanto que, para mim, na época, era um estresse cuidar. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação de orientar essas mães, né, para essa questão, porque muitas vêm assim, mas o cabelo dela nasceu ruim, nasceu duro, nasceu... E aí vai dando, né, os adjetivos. E a criança vai também desgostando, né, desse cabelo, dessa identidade capilar, e aí vai começando a querer fazer as modificações químicas. É muito comum hoje em dia você ter criança, e criança mesmo, né, de 7, 8 anos, antes de 10 anos, já querendo fazer alisamento, querendo fazer progressiva, querendo fazer botox, selagem, né, enfim, o que for factível do ponto de vista do investimento e da liberação dos pais, mas elas começam a buscar isso muito mais cedo, exatamente porque tem essa falta de aceitação, né, e que começa muitas vezes nos pais, né, na mãe, no pai. Então, eu acho que a gente, como cabeleireira, como cabeleireiros, a gente precisa orientar pai e mãe para, primeiro ponto, que a identidade, né, desse cabelo, a identidade genética desse cabelo, está lá dentro da casa, então vamos tratar isso como uma coisa legal, é nossa identidade, somos nós sendo projetados na criança, né, para que ela não entre nesse processo de rejeição da própria imagem. Segundo ponto é orientar para os tratamentos mesmo, eles podem ser feitos no salão, né, as hidratações, as induções a cacho, muitas vezes a criança que está nessa mudança, e é bem o período onde elas vão ficando muito mais vaidosas, né, aqui especialmente falando das meninas, elas vão ficando muito vaidosas nesse período, né, que vai ali de 7 até 13, 14 anos, e é bem a faixa onde você pode estar tendo uma mudança, né, a criança pode estar experimentando mudanças hormonais importantes para o crescimento dela. Então, esse cabelo também vai sofrer com isso, e ele tem essa faixa de período que o cabelo fica um pouco indefinido, né? Ele vai sofrendo modificações, às vezes aquele cabelo que sempre foi muito fininho, muito, muito bem alinhado, começa a ficar mais armado, começa a aparecer ali um ressecamento, uma dificuldade para pentear, uma ausência de brilho, o cabelo mais cacheado também sofre com isso, qualquer tipo de cabelo nesse período e em qualquer período da vida da mulher, porque principalmente depois que a menina menstruar, ela vai ter picos hormonais mensais, né, gente? É difícil ser mulher, né? Mas a gente gosta. Então, nesse período, nessa faixa de tempo, esse cabelo vai estar muito modificado. Então, antes de partir para as químicas de alisamento, para as químicas que tem a intenção de fazer controle de frizz, vamos orientar essas mães, vamos orientar essas meninas com relação a essa busca da identidade, da herança genética e das possibilidades de tratamento sem química. E aqui eu estou falando sem química, sem ativo de alisamento, né? Que tem no mercado, tem muita coisa hoje para cabelos cacheados, para cabelos que estão ali, né, mais armados, sem uma definição. Então, vamos orientar e vamos fazer isso dentro do salão, né? Cabeleireiro, cabeleireira, oriente, né? Não parta direto para o alisamento. Porém, também se for desejo dos pais, da mãe, do pai, da pessoa responsável, enfim, de que esse processo mais químico seja feito, né? Faça adotando todos os cuidados possíveis. Lembre que aquele cabelo é um cabelo que está numa faixa de mudanças hormonais, está transitando, né, entre a sua definição, a definição do seu tipo
no sentido, né, da curvatura do fio, então ele está ainda em processo de definição para chegar ali no seu tipo final. Então, lembre de tudo isso, porque, inclusive, fazer o processo de alisamento num cabelo que ainda não encontrou, né, a sua forma definitiva, e aqui a forma no sentido da curvatura, né, que vai ali do 1A até o 4C, esse cabelo ainda não encontrou sua curvatura definitiva, e você já vai fazer intervenções químicas nele. Então, tem uma probabilidade aí desse negócio não dar certo, né? Então, gente, se vai puxar pai, se vai puxar mãe, se vai nascer mais crespo, mais liso, mais armado, mais cacheado, o que for, primeiro passo, busque orientar mães, pais e a própria criança para um processo de aceitação desse cabelo. Segundo, oriente os tratamentos, faça esses tratamentos no salão, para induzir ao cacho, para cuidar do frizz, para que ela atravesse esse período de transição hormonal de uma forma mais tranquila, com seu cabelo bonito, e se for realmente indispensável, fazer um processo químico de alisamento ou de selagem, de definição de cacho, enfim, o que for, adote todos os cuidados, lembre que é uma criança, é um couro cabeludo ainda mais sensível, né, e você, como profissional, sabe a forma correta de proceder. Para quem está nesse período de transição, né, linda, que você está sugerindo, sim, importante. Lembre sempre, gente, que o cronograma capilar, ele precisa ter uma indicação, né? A gente tem uma pulverização muito grande hoje no mercado dos cabeleireiros e cabeleireiras para a questão do cronograma capilar, como uma coisa contínua e sem um processo mesmo de identificação para ver as necessidades de cada cabelo. Eu tenho falado muito com vocês a questão de investir mesmo, né, num aparelho de análise capilar, onde você consiga visualizar melhor o fio de cabelo, o couro cabeludo, para que você faça de forma mais assertiva essas indicações. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, você não toma medicação para não ficar doente, né? A medicação, ela é uma providência no pós. Você primeiro adoece, né? Vamos pensar aqui numa gripe, né? Você está gripada, depois que você está gripada, que você entra com o analgésico, com o antitérmico, enfim. Se você está com uma febre, né? Eu acho que o melhor exemplo é esse. Se você está com uma febre, primeiro você tem a febre, depois você entra com antitérmico para resolver aquela febre. Ninguém fica tomando medicação antitérmica para não ter febre. Entendem? Então, o cronograma capilar, ele segue a mesma premissa. Ninguém fica fazendo cronograma capilar se não tem dano capilar. Né? Você não faz isso de forma profilática, você faz isso com o intuito de corrigir. Entretanto, a gente sabe, né, que existem várias coisas que podem gerar dano no cabelo. Então, a própria poeira, poluição, o sol, o atrito, né, com a hora de dormir, o atrito do pentear, enfim, muitas coisas podem gerar dano no cabelo. Mas é preciso que a gente tenha em mente que fazer a análise desse cabelo para indicar o que é mais adequado para aquele cabelo naquele momento é tão importante quanto definir os métodos que você vai utilizar numa química, por exemplo. Né? Como é que você decide, por exemplo, se você vai utilizar essa ou aquela hidratação, essa ou aquela reconstrução, essa ou aquela, se eu entro com uma cauterização, se eu entro com, né, que item, qual ponto do cronograma capilar eu vou iniciar um tratamento, como é que eu defino isso? Então, você precisa fazer uma análise. Não dá para oferecer cronograma capilar para todo mundo sem fazer essa análise de qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada, em que momento eu sei que esse cabelo respondeu ao cronograma, em que momento eu sei que esse cabelo está pronto para, de repente, fazer um outro tratamento, ou uma outra química, ou, enfim, o que a pessoa deseje fazer, né, no seu cabelo. Ou, simplesmente, eu vou ficar vendendo cronograma um atrás do outro, deixando a pessoa refém do meu negócio, saturando o cabelo dela com produtos que ela não precisa. Imagine você todos os dias ou todo final de semana você tomando uma quantidade de medicação para febre, sendo que você há muito tempo não tem febre nenhuma.
em algum momento, isso vai ter uma consequência dentro do seu cabelo. E a saturação vai ser uma coisa inevitável, porque você vai estar ali colocando produto, que não tem necessidade, em algum momento você vai acabar saturando esse cabelo, deixando ele sem brilho, pesado. Né? Então, tenham bastante cuidado com o cronograma capilar. Tá bom, gente? Analisem muito cada cabelo que você oferta o cronograma capilar, para você fazer isso de forma assertiva, para você entregar realmente um resultado de cabelo tratado, digno do seu profissionalismo, do seu conhecimento e de toda a técnica que você vai empregar para entregar o cabelo o mais divo possível, né? Deixa eu tentar chegar pertinho aqui para eu ver o que, é que tem de pergunta aqui. Justamente, bem assim, exatamente. Beijos, beijos. Anaída, Ana, minha amiga, tá aqui. Beijo, Ana. Deixa eu ver aqui. Existe uma idade mínima para iniciar esses tratamentos com química? Boa pergunta de Berilo. Time Ediane. Veja, o que eu sempre falo é que a gente não consegue determinar exatamente em que momento esse cabelo encontrou a forma correta, né? Então, para vocês que estão aqui me ouvindo, mas não estão lendo a pergunta, né? Questão da idade mínima. Gente, isso é muito importante, porque a gente está falando de você fazer tratamentos num período da vida em que está havendo uma mudança hormonal. Então, eu gosto de trabalhar, e aí é minha preferência, eu gosto de trabalhar com cabelos de criança a partir de 14 anos, porque comumente aos 14, ela já atravessou esse processo hormonal mais complicado, que é quando ela vai ter as primeiras menstruações, né? Esse ovário vai começar a trabalhar e definir seu ritmo de trabalho. Às vezes o ciclo já está começando a assentar. Isso pensando que, assim, na minha época, a gente menstruava com 14 anos, né? Hoje as meninas menstruam com 10, 11, 12. Então, 2 anos depois, esse ciclo já está muito mais bem definido, esse corpo já está muito mais adaptado, né? Então, toda a produção de hormônio e a organização desses hormônios feitos pela tireoide já está tudo muito mais ajustado. Então, eu estou muito mais perto da forma definitiva do fio de cabelo, né? Onde é que ele vai parar? Qual a curvatura desse fio de cabelo? Até porque é a curvatura do fio que define o tipo de química de alisamento que a gente vai trabalhar. Química de alisamento, ou química de cor, ou química de encaixeamento, não importa. O ideal, que eu considero, pensando nos princípios da tricologia, é que você trabalhe pelo menos com a criança a partir de 14 anos, imaginando aí que ela já tenha pelo menos 1 ano, 2 anos de ciclo menstrual. Se ela não menstruou ainda, se tiver 16 anos e não menstruou ainda, considerando esses princípios da tricologia, eu não acho adequado tratar esse cabelo ainda com química, porque ele ainda não está na sua forma definitiva, nem no seu pH definitivo. Então, são cuidados. Não condeno quem faça, né? Porque cada um acaba identificando qual é a sua necessidade, muitas vezes a praticidade que precisa, ou até, né, se a gente pensar aqui nas questões mais relacionadas com o psicológico, né? O nível de aceitação ou não que essa criança pré-adolescente tem com esse cabelo, o quanto que isso vai impactar na autoestima, na sua inserção social, na sua segurança, nos relacionamentos sociais. Então, tem muito disso também. Mas, pensando na sua pergunta, como questão da idade mínima para a segurança de uma aplicação de uma aplicação química, de um ativo químico de alisamento, encaixeamento ou cor, para mim, a partir de 14 anos, ou pelo menos 1 ano depois que ela menstrue, caso ela menstrue mais cedo. Ok? Gente, isso é muito importante. Excelente pergunta. Obrigada, meu amor. Obrigada. Excelente pergunta. Então, gente, vamos ficar aqui por hoje. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada por estar aqui comigo. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem colocar aí no nosso direct ou nos comentários,
que aí, assim que a gente puder, eu vou responder. Eu gosto de ler os comentários, eu respondo os comentários. Então, você também que está assistindo esse vídeo hoje, que não esteve aqui, né, no episódio ao vivo, também pode deixar suas perguntas aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. E continue maratonando comigo. Amanhã, de novo, às 20 horas, temos aqui o nosso encontro com mais um tema muito legal. Amanhã eu quero conversar com você que tem dificuldade de compor preço, de cobrar. Esse assunto, hein? Ó, dinheiro. Então, venham para cá. Amanhã, 8 horas, espero vocês aqui. Por hoje é só. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau. Até amanhã.